Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. No vídeo de hoje nós falaremos sobre os comparadores de tensão, isto é, os comparadores de sinais utilizando o nosso conhecido amplificador operacional. O assunto da nossa videoaula de hoje é sobre os comparadores de tensão. Os comparadores de tensão são vastamente utilizados em inúmeros tipos de circuitos eletrônicos. Nós conseguimos fazer um comparador de tensão de uma forma muito fácil utilizando o amplificador operacional, o nosso já conhecido, componente muito importante, o amplificador operacional. Basicamente, a ideia do comparador de tensão é comparar o sinal de duas entradas. Eu vou comparar o sinal de tensão da entrada não inversora com o sinal de tensão da entrada inversora. Se o sinal de tensão da entrada não inversora for maior do que o sinal de tensão da entrada inversora, nós teremos na saída um valor muito próximo da tensão de alimentação. A gente chama de tensão de saturação positiva. Já se nós tivermos o contrário, a entrada inversora com um valor de tensão maior do que a da entrada não inversora, nós teremos na saída um valor que a gente chama de tensão de saturação negativa. É um valor muito próximo da tensão de alimentação negativa. O fator importante que a gente tem que avaliar para que a gente entenda o porquê que o comparador de tensão realiza essa operação de comparação. Como que ele faz isso? Basicamente, nós temos que a função de transferência do meu amplificador operacional, que é dada pela relação da saída com as entradas, ela considera um ganho em malha aberta muito alto. Então, o amplificador operacional em malha aberta, se a gente considerar aí talvez uma das principais aplicações dele, é a condição de comparação. Mas por que isso, Na condição de malha aberta, lembrando, malha aberta é a condição em que nós não temos a saída ligada em nenhuma das entradas. A gente não tem nenhum elemento possibilitando que o sinal de saída realimente alguma das entradas. Então, nesse caso do comparador, nós temos a diferença das duas entradas. Se essa tensão aqui da entrada não inversora, que eu chamei de V+ aqui, for maior do que a tensão da entrada inversora, nós teremos que essa subtração oferecerá um resultado positivo. Se for o contrário, a subtração oferecerá um resultado negativo, se a tensão aplicada na entrada inversora for maior que a tensão aplicada na entrada não inversora. Mesmo que esse sinal seja um sinal muito pequeno, lá na casa das unidades ou dezenas de milivolts, que é um sinal bem pequeno, como eu estou multiplicando por um ganho muito alto, esse ganho muito alto vai fazer com que a minha saída alcance um valor muito alto, fazendo com que o sinal de saída sature. Então, o que é o processo de saturação? O processo de saturação é o processo em que a saída atinge o valor máximo, que é um valor muito próximo do valor da fonte de alimentação, ou da fonte positiva, ou da fonte negativa. Mas por que isso acontece? Porque o ganho em malha aberta ele é muito alto. Idealmente, nós temos que esse ganho do operacional deveria ser um valor infinito. Mas a gente sabe que esse ganho não é infinito, porém é um valor muito alto dado lá no datasheet, na folha de dados do componente. Então, se essa diferença gerar um valor positivo, mesmo que esse valor seja um valor muito pequeno, multiplicado por um ganho muito alto, teremos saturação positiva. Se esse valor da diferença for um valor negativo, em outras palavras, se o sinal da entrada inversora for maior do que o sinal da entrada não inversora, nós teremos um valor como resultado negativo, multiplicado por um ganho muito alto, alcançaremos um valor de saturação negativa na minha saída. Então é basicamente isso.
Em outras palavras, a gente compara os dois sinais das duas entradas. Entrada não inversora maior do que entrada inversora, saturação positiva. Entrada inversora maior do que entrada não inversora, sinal de saída, saturação negativa. Dando continuidade, eu listei aqui 4 exemplos de referência da minha entrada, de uma das entradas, no caso aqui todas elas são as entradas inversoras, nesses 4 exemplos, mas poderiam ser a entrada não inversora, a entrada de tensão de referência. O que a gente tem que considerar, sempre quando a gente tem uma comparação, nós estamos comparando um sinal Vin com um sinal de referência. Em outras palavras, nós sempre estaremos comparando dois sinais. Essa comparação, ela vai considerar que um desses sinais é a nossa referência, é o nosso valor de referência. Esse valor de referência ele pode ser gerado de várias formas. Eu listei aqui 4 delas. Aqui nesse primeiro caso, eu estou considerando um divisor de tensão, onde eu tenho 2 resistores. A minha tensão de referência, que é a tensão nesse ponto, ela é basicamente a tensão no resistor R2. Lembrando que a tensão nesse ponto, eu estou referenciado no meu GND, no meu terra. Então, a tensão no resistor R2 é basicamente a tensão aplicada na entrada inversora, que é a minha tensão de referência. Para encontrar essa tensão de referência, basta eu jogar na equação do divisor de tensão. Se a gente lembrar lá de circuitos 1, onde a gente fazia os cálculos e utilizava essa regra do divisor de tensão, nós temos que o sinal, a tensão de referência, que é a tensão no resistor 2, vai ser o valor da tensão de alimentação multiplicado pelo valor da resistência do resistor 2 dividido pelo valor da resistência total. Da mesma forma, nós temos aqui um outro exemplo considerando um trimpote ou potenciômetro, enfim, um resistor variável. Esse resistor variável, ele tem um cursor central em que nós podemos, através desse cursor central, ajustar o ponto de derivação, né? Nesse caso aqui, nós estamos aplicando VCC numa extremidade e ground, ou zero, na outra extremidade. Se esse cursor estiver ajustado para o centro do meu potenciômetro, nós teremos aqui, como tensão de referência, um valor igual a VCC dividido por 2. Se nós jogarmos todo esse ajuste para cima, nesse ponto inicial, nós estaremos aplicando nessa entrada inversora do operacional, que será a nossa tensão de referência, o valor de VCC completamente. Se nós ajustamos esse terminal central para o zero, para o meu limite inferior do meu potenciômetro, do meu resistor variável, nós estaremos jogando 0 volts aqui na minha entrada de referência. Em outras palavras, eu estou querendo mostrar que de acordo com o ajuste do terminal central do meu resistor variável, eu consigo variar a minha tensão de referência e ajustar um valor desejável. Em muitas aplicações nós usamos um potenciômetro ou um trimpote de precisão para que eu possa ajustar um valor nesse range aqui, nessa faixa de VCC a 0. Aqui no caso a gente tem uma equação em que a gente está chamando o que está para cima da minha tensão de referência de resistor RA, como se fosse um resistor equivalente. E o que está para baixo do meu ajuste eu chamei de RB. Daí a gente aplica a mesma equação, considerando como se nós tivéssemos 2 resistores equivalentes. Um para cima do meu cursor central e outro para baixo do meu cursor central. Outro exemplo é nós utilizarmos uma bateria, que é uma fonte de corrente contínua, uma fonte DC. Eu posso vir aplicar um sinal direto de uma bateria na minha entrada de referência. Daí o meu valor de referência vai ser o próprio valor da bateria. É muito típico nós utilizarmos para regular valores de tensão o diodo Zener. A gente viu lá em eletrônica 1, né, que o diodo Zener ele vai operar de forma reversa. Aqui ele está polarizado reversamente. E polarizado reversamente, a tensão nos seus terminais ela é regulada de acordo com o valor da tensão Zener,
que a gente chama aqui de VZ. Então, de acordo com o valor Zener, eu estarei regulando a tensão na minha entrada de referência do operacional. Lembrando que esse resistor aqui é um resistor que vai limitar a corrente para que eu possa polarizar, né, colocar o Zener em operação. Outro detalhe que a gente deve considerar, muito importante, é que o meu amplificador operacional ele tem uma condição indesejada, que é durante a comutação. Eu tenho na minha saída duas opções ou duas possibilidades de sinais. Lembrando que o comparador de tensão ele compara sinais analógicos nas suas entradas. Porém, na sua saída, nós teremos apenas dois valores de tensão, que pode ser o valor de saturação positiva ou o valor de saturação negativa. Aqui, ó, nessa caixinha superior, nós temos escrito a mesma condição que a gente já avaliou no slide anterior. Veja que se a entrada se a tensão na entrada não inversora, que é essa entrada superior, for maior do que a tensão na entrada inversora, como a entrada inversora ela vai ter um valor menor do que a não inversora, nessa condição nós teremos a saída com saturação positiva, ou um valor muito próximo da tensão de alimentação. Já na situação de baixo, se a tensão de entrada, que é a tensão aplicada na entrada não inversora, for menor do que a tensão de referência, e a tensão de referência aqui nesse caso está sendo aplicada na tensão inversora, isso quer dizer que a tensão na entrada inversora será maior do que a tensão na entrada não inversora. Consequentemente, na saída nós teremos um valor de menos VCC. Só que o que acontece é que, para que a comutação aconteça da saturação negativa para a saturação positiva, ou da saturação positiva para a saturação negativa, nós temos que considerar um tempo que o amplificador operacional leva para realizar essa comutação. O amplificador operacional ideal, ele realizaria essa operação como se fosse um degrau. Então, da saturação negativa para a saturação positiva, nós teríamos um degrau. Essa inclinação dessa rampa seria zero, né? A gente não teria essa inclinação. Essa inclinação acontece porque o amplificador operacional ele leva um tempo para que o seu estágio de saída comute, né, normalmente um transistor ali, que ele passe da saturação positiva para negativa ou vice-versa. E o que acontece é que durante esse processo de chaveamento, o meu componente de saída, que normalmente é um transistor, ele opera na região linear. E essa região linear, durante essa condição de operação, nós dissipamos uma potência considerável. Então, quanto maior a velocidade de chaveamento do meu amplificador operacional, do meu comparador de tensão, melhor será, pois esse tempo em que o componente de saída aqui, normalmente um transistor, esse tempo que esse componente estará na região linear será menor. Consequentemente, a dissipação de energia será menor. Bom, os comparadores de tensão, eles podem ser classificados de acordo com a entrada que recebe o sinal principal e o sinal de referência. Nesse caso aqui, nós temos o comparador não inversor, com uma referência em 0 volts. Por que comparador não inversor? Porque a entrada não inversora está recebendo o sinal de entrada. E por que referência 0 volts? Porque a minha entrada de referência, que é a minha segunda entrada, ela está recebendo um sinal de zero, GND, ou terra. Esse tipo de configuração é a configuração mais comum aí. Aqui a gente tem um gráfico fácil da gente entender aqui a relação da saída com a entrada. Então, se esse sinal de entrada for maior que zero, que é a minha referência, a minha saturação será positiva. Por que será positiva? Porque a minha entrada é a não inversora. Então, se eu olhar o eixo X aqui, ó, durante toda a parte positiva do eixo X, eu vou ter saturação positiva. Se a minha entrada VI tiver valores abaixo de zero, isto é, valores negativos, a entrada que tiver o potencial maior
né, no caso vai ser a entrada inversora. Consequentemente, na saída nós teremos uma saturação negativa, olhando no gráfico. Então, para os valores menores que zero do meu sinal de entrada, a minha saída, aqui é o eixo Y, terá valores de menos V de saturação, né? Um valor bem próximo à saturação, à tensão negativa da fonte. Nós temos um exemplo aqui, né, que utiliza o operacional 741. Lembrando que o operacional 741 é um circuito integrado muito comercial, de fácil acesso comercial, muito comum aí em projetos de baixo custo, aí em projetos de eletrônica. A gente tem a entrada VI sendo aplicada na entrada não inversora do operacional e temos a entrada inversora referenciada em 0 volts. Então a gente tem um amplificador comparador não inversor com referência em 0 volts. Nós aplicamos um sinal senoidal na entrada, que é o meu valor VI. Então, se a gente analisar o semiciclo positivo desse intervalo de 0 até π, nós temos que o sinal VI terá o seu valor maior do que 0 volts. Nesse intervalo, como o valor VI é maior que 0 volts e VI está aplicada à entrada não inversora, a saída estará com um sinal de saturação positivo. A partir desse ponto aqui, que é o zero, em que o meu sinal de entrada passa em zero, desse ponto π até 2π, nós temos que o meu sinal de entrada ficará negativo, terá um valor menor do que o 0 volts aplicado na entrada inversora. Dessa forma, a entrada inversora terá um valor maior, consequentemente, nesse intervalo, nós teremos na saída um sinal de menos VCC. Daí esse ciclo se repete infinitamente aí. Semiciclo positivo, mais VCC, semiciclo negativo, menos VCC. Notem que esse circuito ele pode ser considerado um conversor de forma de onda. A gente tem a entrada senoidal e a saída de onda quadrada. Ou também ele é chamado de detector de zero, né, do inglês zero crossing. Toda vez que o sinal passa em zero, nós comutamos o meu sinal de saída. Então a gente consegue detectar o momento que o sinal passa em zero. Dando continuidade, nós temos o comparador não inversor, porém agora com a referência diferente de zero. Aqui eu coloquei um gráfico de uma forma um pouco diferente, né, para a gente poder avaliar. Notem que o sinal de entrada continua sendo aplicado na entrada não inversora, porém a minha tensão de referência deixou de ser zero. Nesse caso aqui nós temos o divisor de tensão, com dois resistores iguais, então a gente deduz que esse ponto, né, essa tensão nesse ponto será VCC dividido por 2, né, basicamente representado por esse sinal vermelho aqui no gráfico de cima. No gráfico de cima eu tenho basicamente os dois sinais que eu estou comparando. O sinal verde, que é o meu sinal de entrada, sendo representado por um sinal triangular nesse exemplo, e o sinal vermelho, o meu sinal de referência. Notem que, enquanto o meu sinal verde é menor do que o meu sinal de referência, como o sinal verde está sendo aplicado na entrada não inversora, a entrada inversora tem um potencial maior durante esse intervalo aqui. O sinal vermelho é maior que o sinal verde. Consequentemente, eu terei na saída saturação negativa. Mas vejam que na saída eu não tenho um valor negativo, eu tenho um valor de 0 volts durante esse intervalo. Por que isso acontece? Porque o meu amplificador operacional, se vocês notarem, ele está sendo alimentado com uma tensão single supply, com apenas uma fonte de alimentação, um valor positivo, e ao invés do valor negativo, eu estou utilizando o ground, né, o 0 volts, GND. Então, o menor valor que esse operacional consegue liberar na saída é um valor próximo, né, considerando aí um operacional real, vai ser um valor próximo de 0 volts. Aqui no meu gráfico, então, nesse intervalo eu tenho 0 volts. Acima desse ponto aqui, o meu sinal verde, que é o meu sinal de entrada, Vin, ele passa a ser maior do que o sinal de referência. Então, durante todo esse intervalo, desse ponto até esse ponto,
nós teremos o sinal verde maior do que o vermelho. Em outras palavras, o sinal Vin maior do que o sinal de referência. Como o Vin está aplicado à entrada não inversora, na saída nós teremos saturação negativa. A partir desse ponto aqui, o sinal verde volta a ficar menor e a saída é comutada para menos VCC. Nós temos também o comparador inversor. A diferença dele é que, ao invés de aplicarmos o sinal de entrada na entrada não inversora do comparador, agora nós aplicamos o sinal de entrada na entrada inversora. E o meu sinal de referência ele passa a ser aplicado na entrada não inversora do operacional. Vejam que, se o meu sinal de entrada, olhando no gráfico aqui, durante todos os valores positivos do meu sinal de entrada, nós temos saturação negativa agora. Por isso que ele é chamado de comparador inversor. Por que isso? Porque se o meu sinal de entrada ele é maior que zero, isto é, eu estou considerando essa faixa aqui do eixo Y, essa entrada inversora terá o seu valor maior do que a entrada não inversora. Se a entrada inversora é maior que a não inversora, o meu sinal de saída será menos VCC, saturação negativa. Agora, se esse sinal VI ele for negativo, se a gente estiver considerando essa faixa aqui de valores do meu sinal de entrada, no eixo X, nós teremos um valor de mais VCC. Por quê? Porque a minha entrada não inversora, que tem 0 volts, terá um valor maior do que essa faixa de valores negativos que eu estarei aplicando na entrada inversora. Nós também podemos considerar aqui uma referência diferente de zero para o comparador inversor. Nesse caso aqui eu tenho uma bateria, né, simbolizando um valor de tensão positiva aqui. O que a gente fez? A gente está deslocando o ponto de comutação do operacional. No exemplo anterior, nós tínhamos o ponto de comutação aqui no zero, porque a minha tensão de referência era 0 volts. Agora a minha tensão de referência passou a ser um valor positivo. Então, o meu sinal de entrada, para que na saída eu tenha um valor de menos VCC, esse sinal de entrada deve ser maior do que o valor de referência. Pois, para que o sinal de entrada seja maior e eu tenha um sinal negativo de menos VCC, a minha entrada inversora deve ser maior que a não inversora. Então, a entrada inversora deve ter um valor maior do que a tensão de referência. Se a gente quisesse deslocar esse ponto de comutação para cá, para o lado negativo, bastaria aplicar um sinal negativo na referência, né, que está ligada na entrada não inversora. Então a gente consegue definir o ponto de comutação ou de chaveamento da saída do meu comparador. Finalizando, para não prolongar muito o vídeo, vale reforçar que os comparadores de tensão, né, eles muitas vezes são construídos utilizando amplificadores operacionais em malha aberta. Porém, nós podemos utilizar comparadores de tensão dedicados, isto é, circuitos integrados que fazem essa função de forma dedicada. Aqui nós temos 3 exemplos, né? O LM311, o LM339 e o 393. São comparadores aí bem comerciais e muito utilizados aí em diversas aplicações que há necessidade de comparar sinais. Bom, mas o que a gente ganha de usar circuitos dedicados? Eu listei algumas das vantagens. Maior velocidade de chaveamento. Existem, né, circuitos, como por exemplo o LM311, que é um comparador de alta velocidade. E se a gente trabalha em alta velocidade, a gente consegue trabalhar com sinais de entrada com frequências maiores. E também as perdas do meu estágio de saída diminuem devido ao menor tempo de chaveamento. Outro detalhe é maior imunidade a ruídos. Nesse caso, nós temos que considerar que os sinais elétricos eles possuem ruídos, né? Possuem interferências, sinais indesejados, misturados com o sinal que a gente está lendo ou medindo. Então esses ruídos podem provocar a comutação indesejada da minha saída. Existe um circuito mais especial, mais específico, para que a gente evite condições como essas.
mas no geral esses comparadores dedicados eles possuem maior imunidade a essas comutações indesejadas. Outro detalhe é a corrente de saída, capacidade de corrente dos comparadores costuma ser maior do que a da grande maioria dos amplificadores operacionais tradicionais. Isto facilita muito, porque muitas vezes nós precisamos usar transistores e dispositivos de amplificação, de corrente, para que a gente possa chavear determinadas cargas. Utilizando comparadores dedicados, dependendo da aplicação, você poderá eliminar a necessidade desses drives, desses buffers, e ligar a carga direto na saída do comparador de tensão. Outro detalhe importante que está relacionado à saída é a possibilidade de operar com a saída em coletor aberto. A grande maioria dos operacionais trabalham com a saída em coletor aberto, onde nós oferecemos apenas a possibilidade de duas condições. Menos VCC, que normalmente é 0 volts, ou menos VCC, e também circuito aberto ou alta impedância. Ao invés de termos um sinal positivo ou saturação positiva na saída, nós temos um circuito aberto. Isso possibilita nós interligarmos muitas saídas em paralelo. Então nós podemos trabalhar com comparadores utilizando as suas saídas ligadas em paralelo. Isso é uma vantagem muito grande para muitas aplicações. Bom, dessa forma a gente fecha. Muito obrigado aí pela atenção. Eu espero que essas informações básicas de comparador possam ajudá-los nos seus estudos. Bons estudos, um forte abraço.